Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à aula de número 20 do nosso curso Introdução ao Novo Testamento, período interbíblico. Hoje nós vamos falar de uma personagem que talvez seja aí o mais poderoso dentre a dinastia Asmoneia. Lembrando que os asmoneus são os macabeus. Tá? Na aula anterior, na aula de número 19, nós terminamos e falamos aí nós terminamos o período dos macabeus propriamente dito. Né? O período macabeu ali, que são os filhos de Matatias. Simão, ele morreu de forma trágica, traído pelo seu genro, tá? Uma morte muito triste para um homem tão valoroso como Simão. O final da vida dele foi muito triste, foi uma morte muito triste, muito marcante para um homem do quilate, do nível de Simão. Hoje nós vamos falar de João Hircano. O vídeo será muito curto, porque a partir de agora, cada personagem que surge, nós vamos resumir o máximo possível. Então hoje nós vamos falar de João Hircano I. Grave esse nome. João Hircano I. Quem foi João Hircano? Vamos tentar entender quem foi João Hircano. João Hircano I é o filho mais novo de Simão. Ou seja, João Hircano é sobrinho de Judas Macabeu, um grande Judas Macabeu. E João Hircano é neto de Matatias, então ele é da família ali, dos Macabeus, é um rei da dinastia Asmoneia. Quando eu afirmo que João Hircano é um dos maiores, é dependendo da ótica, porque se nós olharmos dentro da questão expansionista, o João Hircano é o maior dentre eles. Lembra que o Judas Macabeu, tudo começou, a revolta dos Macabeus, a revolta dos judeus, ela começa com Matatias, você lembra disso? Mas é algo mais localizado ali em Jerusalém, tá? Eles querem guerrear por sua liberdade religiosa, a ideia de Matatias é essa. Porém, quando Judas Macabeu assume o governo, passa a misturar religião, o direito de adorar a Deus, de praticar as leis e o poder político. Vem Jonatas, Simão. Com João Hircano, essa mistura de política com religião, ela está mais forte. Tá? Aqui no período de João Hircano, que vai ser um período longo. Se eu não me engano, daqui a pouco nós vamos para uma arte, período de 31 anos. Tá? Vai ser difícil identificar o que é religião e o que é política. Então, a cada líder que vai aparecendo no cenário judaico, essa mistura de religião com política, ela vai ficando mais difícil de se distinguir, beleza? De se diferenciar. Aqui no período de João Hircano, vamos voltar a falar aqui um pouquinho de João Hircano. João Hircano é o filho mais novo de Simão, irmão de Judas Macabeu, neto de Matatias. Quando nós olhamos com um olhar expansionista, o João Hircano é o maior dentre eles. Porque, como eu disse, que o seu tio, o seu pai, o seu avô, tinha uma visão mais localizada ali em Jerusalém, nas cidades em torno de Jerusalém, a Judéia, João Hircano ele já pensava além das fronteiras da Judéia. Por isso se tornou aí o maior expansionista desse tempo da dinastia Asmoneia. Lembra que os filhos de Matatias são conhecidos na história como os Macabeus e também como os reis asmoneus. Muito importante para quem estuda história, está familiarizado com essa nomenclatura. Beleza? Vamos para uma arte. Vamos para uma arte que a aula vai ser bem resumida, bem básica, bem simples. E nós vamos para uma arte hoje. Dá uma olhadinha nessa arte aí, ó. João Hircano I.
ano 134 ao ano 104 antes de Cristo, ok? O maior expansionista da dinastia Asmoneia. Vamos ler aqui abaixo. Governou a Judéia como sumo sacerdote e príncipe soberano durante 31 anos. Esses reis asmoneus, até João Hircano, eles tinham medo, né, de serem chamados de rei, porque eles entendiam que para governar a Judéia, você tinha que ser um descendente direto de Davi. Não é o caso de João Hircano e nem o caso dos seus irmãos. Então, eles atuavam como sumo sacerdote e príncipe do povo. Foi aqui no período dos Macabeus, com Judas, que o sumo sacerdote passou a ter uma voz muito forte politicamente. Filho mais novo de Simão Macabeu e sobrinho de Judas Macabeu, João Hircano I transformou a Judéia em uma potência militar expansionista, governando com mão de ferro. Tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa de João Hircano, sumo sacerdote e príncipe soberano. Ok? Imagem de número 1. Quem foi João Hircano? Filho mais novo de Simão Macabeu, sobrinho de Judas Macabeu, governou por 31 anos. Nós temos aqui do ano 134 ao ano 104 antes de Cristo. Sumo sacerdote e príncipe soberano, transformou a Judéia em uma potência militar expansionista. Aí nós temos abaixo aqui Judas, logo após Simão, pai, e João Hircano, filho, ou seja, ele é sobrinho de Judas Macabeu, ok? Essa imagem 1, nós podemos pegar um ponto aqui, que o João Hircano, ele tem uma visão um pouco mais fora da Judéia. Ele já quer transformar a Judéia em uma potência não apenas regional, ele já pensa grande, ok? Imagem de número 2. Grandes conquistas militares. Aproveitou a crise do Império Seleucida. É muito importante nós lembrarmos isso aqui, que o Império Seleucida, lá em Antioquia, na Síria, eles estavam vivendo uma crise e eles estavam fracos. Tá? Conquistou Samaria em 128. Cara, isso aqui é importante demais. Conquistou Samaria em 128 a 111 a.C. Destruiu o templo samaritano no Monte Gerizim. Isso vai aumentar a rixa que havia entre samaritanos e judeus. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Conquistou a Idumeia, impôs a conversão dos idumeus ao judaísmo, deixou de pagar tributos aos seleucidas, cunhou moedas próprias, firmou tratados diretos com Roma. Cara, essa imagem 2 aqui, ela traz alguns pontos importantes. O primeiro dele, essa estratégia de aproveitar que os seleucidas estavam fracos. O Antíoco, se eu não me engano aqui, é o Antíoco VII, tá? Ele vai fazer um cerco em Jerusalém e ele será atacado pelos partas, e o próprio João Hircano vai ajudá-lo contra os partas. E aproveitando essa crise que havia ali na Síria, ele vai se fortalecendo. Primeira coisa que ele fez marcante, conquistou Samaria. Já havia uma rivalidade muito grande entre os samaritanos e os judeus. Essa rivalidade é desde o Antigo Testamento. Lá em Samaria, no Monte Gerizim, nós tínhamos Samaria lá no Reino do Norte. Tinha um templo muito bonito dos samaritanos. E essa rivalidade entre
os montes e os templos. O templo de Jerusalém é importante, o templo de Gerezim, aquela rivalidade que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Cara, o João Hircano, ele conquistou os samaritanos, subjugou os samaritanos e destruiu o templo dos samaritanos no monte Gerezim, tá? Aumentando ainda mais a rivalidade. O João Hircano também conquistou a Idumeia, para quem não lembra. A Idumeia, os idumeus são descendentes de Esaú, os edomitas. Ele forçou os idumeus a se tornarem judeus pela circuncisão, exatamente isso. Ele forçou que os idumeus, se os idumeus quisessem permanecerem vivos, eles teriam que circuncidar. E eles aceitaram uma circuncisão forçada, ok? Deixou de pagar tributos aos Seleucidas, cunhou moedas próprias. Está vendo que ele já tem uma visão mais ampla, expansionista, mais fora do território judeu, e firmou tratados diretos com Roma. Buscou manter ou renovar a aliança com os romanos, aliança esta que Jonatas fizera, Simão também, ok? Judas. Então ele deu continuidade. Entendia que sim, os romanos eram poderosos e João Hircano pensava muito grande. Desafios do governo. Jerusalém foi cercada por Antíoco VII, Sidetes. Retirou 3.000 talentos de prata do túmulo de Davi para salvar a cidade. Contratou mercenários estrangeiros para fortalecer o seu exército. Nós temos embaixo aqui, foi o primeiro líder judeu a contratar mercenários estrangeiros. Temos um detalhe também na imagem 2. Expandiu as fronteiras de Israel a níveis que não se via desde Davi a Salomão. Volta na imagem 2 aqui, que essa afirmação é importante. O João Hircano vai levar a Judéia a viver um expansionismo, um nível de expansão que não se via na Judéia desde o tempo de Davi e Salomão. Beleza? Na imagem de número 3, nós vimos que no início da sua liderança, o Antíoco VII Sidetes, ele cercou Jerusalém, o João Hircano pagou o tributo, ajudou depois eles a guerrearem contra os partas e os Seleucidas entrou numa crise, o João Hircano se fortaleceu muito. Contratou mercenários. Essa estratégia de contratar mercenários não é nada estranho nesse período de guerra, nessa época da história. Tá? O estranho é um judeu fazer isso, beleza? Por isso que nós destacamos. Imagem de número 4, o rompimento com os fariseus. Inicialmente aliado dos fariseus, exatamente nessa época, o grupo fariseu já existia. Lembra que na época de Judas Macabeu, o grupo religioso era os Hassidins, que depois rachou, Hassidins e Essênios. Logo depois surge um outro grupo, um terceiro grupo de elite, que são os saduceus. Aqui os fariseus já estão bem fortes, beleza? O principal grupo religioso, os fariseus. O principal, não o único. Durante um banquete, Eleazar questionou sua legitimidade sacerdotal. O João Hircano, cara, foi afrontado por um homem chamado Eleazar, se ele era descendente de Arão ou não, e se ele era digno de ser um sumo sacerdote. Eu escrevi aqui nas minhas anotações, se eu fosse colocar um título aqui, é bem provável que eu deva colocar esse título. O título é João Hircano, um sacerdote com um coração de guerreiro. O João Hircano, cara, ele pegava na espada, ele ia para a guerra, era um estrategista nato. Ao mesmo tempo, ele era sumo sacerdote. Lembra que no começo do vídeo eu comecei a falar que nesse tempo estava mais difícil de separar, distinguir o que é religioso e o que é político? Até que um dia Eleazar questionou sua legitimidade sacerdotal. Lógico que ele foi instigado
já havia ali alguns pensamentos para traição. É um tempo que vozes sussurravam nos corredores, todo mundo desconfiava de todo mundo. O próprio João Hircano, ele cresceu, cara, né, em meio a essa revolta. Ele cresceu, ele viu o seu pai sendo traído pelo seu próprio genro, o cunhado dele, João Hircano, e isso fez com que o João Hircano ele se tornasse esse homem duro, esse homem rude, mas por causa da sua época ele teve que se tornar dessa forma. A história diz que relata que o João Hircano era também um homem sensível à voz de Deus. Vamos lá. Revogou leis ligadas à tradição oral. Aí mais acima, aproximou-se dos saduceus. O cara brigou com os fariseus e foi fechar com os saduceus. Aprofundou a divisão entre fariseus e saduceus. Foi nesse período aqui que, né, o João Hircano ele deu um empurrãozinho para essa rivalidade. Abaixo, rompeu com os fariseus e tornou-se aliado oficial dos saduceus. Legado histórico. Expandiu Israel, imagem 5. Expandiu o legado histórico dele. Expandiu Israel ao maior território desde Davi e Salomão. Isso é grandioso. Centralizou o poder político e religioso. Da Idumeia conquistada surgiu a família de Herodes o Grande. Deixou um reino forte militarmente, porém dividido religiosamente. Preparou o cenário para os conflitos internos que facilitaram a futura conquista de Roma. Deixou um reino expandido e rico, mas dividido pelo ódio entre fariseus e saduceus. Aí abaixo, para nós fecharmos essa parte com um slide, segundo Flávio Josefo, João Hircano I foi o maior conquistador da dinastia Asmoneia. Seu governo fortaleceu Israel territorialmente, mas aprofundou divisões religiosas que marcaram o contexto do Novo Testamento. Vamos voltar para o vídeo para nós encerrarmos. Esse período de João Hircano, ele é muito importante para quem estuda o Novo Testamento, porque nós temos aqui a menção dos fariseus. O João Hircano, ele era da seita dos fariseus, ele participava do grupo dos fariseus, até que um dia, em uma reunião, um homem chamado Eleazar questionou a sua dignidade, né, se ele tinha essa honra toda, e pediu para que, se ele fosse tão homem de honra assim, teria que abrir mão do pontífice, do sumo sacerdócio, para apenas guerrear. E acusou a mãe dele, falando que a mãe dele tinha sido prisioneira de guerra, e isso impedia que ele fosse o sumo sacerdote. Enfim, o João Hircano ficou tão irado que ele, confrontado por um fariseu, ele abandona, ele larga os fariseus e vai se aliar a um outro grupo religioso da época, os saduceus. Exatamente. Os fariseus, os saduceus, surgem nesse período interbíblico, no período dos macabeus. Nós temos um terceiro grupo, que são os essênios, tá? O grupo, os essênios. Beleza? O João Hircano, cara, ele foi um cara muito duro, ele foi um cara que governou com mão de ferro, mas tinha uma visão ampla de crescimento, foi um estrategista. Ele deixou a Judéia militarmente fortalecida, porém, ele foi quem colocou fogo, tá? Tentou apagar o fogo com gasolina. Essa rixa entre fariseus e saduceus, essa rixa que nós veremos na próxima aula, que nós vamos falar sobre tradição e lei, lei e tradição, beleza? Com certeza ele deixou um legado muito grande. O João Hircano, cara, como eu disse, ele nasceu em um ambiente, esse ambiente aqui, essa época, nós estamos falando de uma época em que as pessoas não confiavam uma na outra. Se tem uma coisa que aflorava nesse período e que tinha aos montes, era a desconfiança. O próprio João Hircano, cara, viu o seu pai sendo traído, ele viu, cresceu no meio desse ambiente de espada, de guerra,
de poder, de ter que lutar. Então imagine uma criança nascendo nesse ambiente que você precisa guerrear, lutar, para que você alcance o seu direito mínimo de expressar o que você pensa. Então João Hircano era um sumo sacerdote com um coração de guerreiro. Muita gente questionava ele por isso. É estranho um sacerdote ser tão violento, um guerreiro, um expansionista, um político nato. Ele vai deixar essa divisão religiosa, e essa divisão religiosa vai facilitar com que os romanos tomem conta da Judéia. Eu quero deixar um ponto final aqui na aula, né? Um dos pontos assim marcantes do governo, da liderança de João Hircano, foi quando ele conquista a Idumeia. Os idumeus são os descendentes de Esaú. Os edomitas sempre foram rivais de Israel, sempre foram rivais da Judéia. O João Hircano, ele vai conquistar a Idumeia e vai forçar os idumeus a circuncidarem. É uma conversão forçada. Quando isso acontece, gera um ódio. Lá no meio dos idumeus, tem uma pequena família, uma família simples, uma família humilde. E dessa família vai surgir um homem chamado Herodes. E esse Herodes, futuramente, vai governar, reinar na Judéia. Ok? Então, é nesse período que nós temos aí alguns detalhes. Então, você precisa ler o livro de Flávio Josefo, fazer uma pesquisa, aprofundar, pesquisa nome por nome. Quem foi João Hircano? Quem foi João Hircano? No período de João Hircano, como eram os sacerdotes ou os fariseus e saduceus. Beleza? É muito importante você aprender a pesquisar. Então hoje nós falamos aí do filho de Simão Macabeu, que ficou à frente do povo da Judéia durante 31 anos, expandiu o território dos judeus, ele aflorou, ele fez com que a rivalidade entre fariseus e saduceus crescesse mais ainda quando ele abandonou os fariseus e foi para o lado dos saduceus. Ele fez com que essa rivalidade entre samaritanos e judeus também cresceu muito no seu período, porque ele foi lá em Samaria, conquistou o norte ali de Israel e destruiu o templo. Fez um cerco muito grande em Samaria. Ele obrigou os samaritanos a passarem um mal terrível. Tá? Isso fez com que os samaritanos gerasse e aumentasse o seu ódio pelos judeus ainda mais. Mas João Hircano, ele não fez só coisas que talvez faça ele parecer um vilão. Ele trouxe uma estabilidade política, aumentou os termos financeiramente. A Judéia começou a viver um auge comparado a Davi e Salomão. Há muito tempo não se via aquela expansão. Ele cunhou moeda própria, fez aliança com os romanos, que tinham um poder muito grande. Então, politicamente, ele foi muito bom. Joséfo, ele fala que João Hircano tinha uma sensibilidade muito grande para pedir orientação a Deus, para falar com Deus. E segundo Joséfo, esse ataque aos samaritanos foi direcionado pelo próprio Deus. Há quem duvida, né? Há quem duvida, mas eu convido você a estar lendo aí o livro de Joséfo e outros livros históricos que fazem menção de João Hircano, filho de Simão Macabeu, o maior expansionista da dinastia Asmoneia. Olha só, ele ficou 31 anos no poder, 104 antes de Cristo. Nós já estamos aproximando do Novo Testamento, beleza? Na próxima aula, nós vamos falar do sucessor de João Hircano. Esse cara foi, tá? Osso duro de roer, osso duro de roer. Já já os romanos vão chegar e vai mudar toda a configuração da Judéia. E quando os romanos assumirem o poder, nós teremos o nascimento aí de um grande libertador. Você consegue perceber que o cenário dos judeus clama por um libertador, clama por um Messias, alguém que tem ética,
alguém que pregue, fale totalmente o contrário, o período é de silêncio, silêncio canônico, silêncio profético, mas Deus está falando através da história e continua falando até o dia de hoje. Que Deus te abençoe, eu espero que você tenha sido enriquecido com este conteúdo. Não deixe de dar sua curtida, seu comentário, compartilhar com alguém, que é o mais importante. Até a próxima aula, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.